Muito bem, amigos do canal Trânsito e Companhia, mais uma vez estamos aqui falando de trânsito. Não esqueça de dar o seu like, apertar o sininho para receber as notificações do canal. Mais uma vez conosco, o engenheiro, perito em trânsito, perito em acidentes de trânsito, Jorge Moraes. Bem-vindo, Jorge, ao nosso canal mais uma vez, ao seu canal. Boa tarde, Lorival. Boa tarde a todos. Quer dizer, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vem, né? É um prazer voltar aqui, tentando trazer algo de relevante para os que nos acompanham. O tema de hoje é muito interessante. Estradas que não perdoam. Rodovias que não perdoam. Então, fique conosco, já dê o seu like, aperte o sininho para inscrever-se no canal e receber as próximas notificações. Então, dentro desse tema, estradas que não perdoam, Jorge, a gente pode perceber que a infraestrutura vial no Brasil, todavia, comporta suas falhas, muitas vezes por coisas túrbias que passam que a gente não pode explicar aqui, não é? Certo, exato. Querem construir obras, não é? E às vezes as obras surtem as suas imprecisões, e etc, etc. Não é, engenheiro? Então, esse primeiro caso de hoje, engenheiro, como foi esse caso que vamos estudar nesse episódio? O que sucedeu e o que aconteceu nesse caso? Onde está aí essa rodovia que não perdoou, né, aos condutores que trafegavam por ela? Exatamente. Inclusive, é importante nós aproveitarmos para trazer esses elementos conceituais modernos da parte da engenharia, né? Inclusive, tem um outro conceito envolvido que eu gostaria muito que tivesse sido o meu trabalho de conclusão de curso, que é o condutor ambientado. Ele tem uma enorme diferença entre um condutor que eventualmente está numa via e aquele condutor que conhece cada detalhe daquela via, que é o caso desse condutor aí. Ele, toda semana, ao longo de anos, trafegava naquele local. Conhece perfeitamente aquele local. O que aconteceu? Após um longo declive, com o caminhão com plena carga, um bitrem, que é um veículo extra pesado, ele então desce um longo declive e numa curva à esquerda, ele se depara com um veículo pequeno parado na via. Pois O que então, acontece? engenheiro, vamos transformar em imagens, vamos ver Sim. as imagens do acidente. Ok, engenheiro, então já vemos as imagens aí, já conseguimos ver, e é nítido que o chofer ele vai numa área de declive e as luzes de freio estão aí acionadas. Sim. Conforme eu disse, esse condutor fazia o roteiro toda semana e ele conhece muito essa rodovia. É o que eu chamo de condutor ambientado. No momento que ele efetua a curva à esquerda, ele se depara com um veículo pequeno parado no meio da pista. Então, é importante que todos saibam que a sinalização numa área rural tinha que estar 1 quilômetro atrás desse caminhão. Então, veja o primeiro problema. Não existia uma sinalização que permitisse que esse caminhão tivesse uma parada segura. Então, isso aí é um erro da concessionária da rodovia, que ela tinha que cumprir o que determina a lei, que é o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, que determina que 1 quilômetro antes já ele ficasse alerta sobre um acidente, que no caso está logo adiante ali. Então, fica desde já essa primeira questão que foi decisiva para a morte que aconteceu depois. Então, engenheiro, isso nos remete à chegada no local do acidente, no sítio do acidente. Sim. É importante para os condutores que chegam até mesmo antes da polícia, antes
sinalizarem o local do acidente, Exatamente. sinalizar com bastante, né, antecedência, porque a distância de parada de um veículo é a soma da reação do condutor com a distância de frenagem. Então, muitas vezes, a sinalização, né, a gente sabe que a sinalização física em rodovias, ela atende à legibilidade, à suficiência, não é? À uniformidade, à claridade, não é? A precisão, a confiabilidade. Então, esses sinais físicos atendem a essas situações algumas vezes, outras vezes não. E alguns casos específicos de acidentes, é necessário que o condutor saiba que tem que haver uma sinalização antes do acidente, com muita antecedência. Exatamente. Muitos contam 25 passos, contam 20 passos. Não é suficiente. Não é suficiente para deter um veículo. Como eu já estamos abordando esse assunto, a distância de parada de um veículo é o tempo que o condutor leva de reação. Isso varia de 1 segundo a 1 segundo e meio. E o carro já tem se deslocado, não é? Até que ele aciona o pedal de freio, não é? O perceber, identificar, decidir o que vai fazer, se vai esquivar ou se vai frear, e tudo isso demanda tempo. E isso aproximam os veículos que estão chegando ao acidente. Exatamente. Então, só enfatizando, esse caso aí, o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito determina que seja 1 quilômetro antecipadamente o início da sinalização. E vejam bem a distância que ele estava de um conezinho que mal se percebe ali. O cone estava em cima do acidente. Esse é o grande problema, não é, das pessoas que chegam no sítio do acidente e não têm o devido cuidado com a sinalização. Mas são concorrentes, esse é só um detalhe. Existem mais concorrentes para esse acidente. Vamos para a próxima imagem. Então, a próxima imagem mostra a extrema habilidade do condutor do caminhão, porque quando a gente fala desse veículo bitrem, nós estamos falando de 3 veículos acoplados, ou seja, um caminhão-trator e mais 2 semi-reboques, que é a composição de veículos, né, chamada CVC, composição de veículos de carga. Apesar da altíssima carga que ele carrega, ele teve a habilidade de colocar o bitrem entre um caminhão e uma ambulância, que estava, inclusive, muito mal posicionada. Então, a habilidade desse condutor é algo incrível. A cena mostra, então, ele posicionando o bitrem entre uma ambulância e um caminhão. Só nessa cena ele evitou 10 mortes. E olha, chama atenção realmente a habilidade do condutor e a falta de capacitação dos socorristas nesse momento do acidente. Exatamente. A falta de capacitação para evitar... Aquele carro que está parado ali à direita, todos podiam estar mortos. Se não tivesse tal habilidade, o condutor do bitrem ele fez uma manobra à esquerda e conseguiu alinhar, ou seja, o veículo já estava fora da trajetória, e conseguiu alinhar o caminhão no meio, entre a ambulância e o caminhão que está à sua esquerda ali. Interessante, outro dado interessante nessa rodovia, e certamente chama a atenção da perícia, é a placa de sinalização do lado direito da velocidade de 60 quilômetros por hora. Sim. Mas 60 quilômetros por hora, quando você consegue ser advertido por algum inconveniente na rodovia. Isso seria uma velocidade normal de tráfego. E essa aí não é uma situação normal de tráfego. Sim. Isso é uma situação anormal, atípica. Sim. Houve um acidente. Então, essa mesmo o condutor vindo
em baixa velocidade, muitas vezes não tem, pelo volume e peso da carga, não tem tempo e distância suficiente para parar o veículo. Exatamente. A dinâmica de um veículo desse porte não é como um automóvel, que se faz uma manobra rápida. Ele evitou a morte dos ocupantes daquele carro pequeno que está ali à direita e conseguiu, apesar de ter feito uma manobra brusca para a esquerda, ele conseguiu posicionar o bitrem entre aqueles outros dois veículos ali. A habilidade desse condutor é fantástica. Engenheiro, e quando o amigo esteve aí analisando o caso, fazendo a perícia desse caso, qual a velocidade do condutor do bitrem, do condutor que causou aí, né, não dolosamente, mas culposamente, o acidente seguinte? Esse vídeo aí é bastante extenso, porque ele foi filmado por um caminhão que vinha atrás dele. Que os caminhões, hoje em dia, têm a filmadora permanentemente ligada. Aí, como é que eu fiz o cálculo? A cada plaqueta que tinha do quilômetro da via, porque a via tem toda a identificação de cada quilômetro, né? Aí, a partir das plaquetas existentes na via e o tempo transcorrido, eu fiz o cálculo da velocidade média. E no trecho total deu 63 km por hora. E, inclusive, este foi o motivo que ele foi absolvido, porque esse condutor, apesar de ser um herói, de ter poupado muitas vidas com a sua habilidade, ainda foi acusado de crime. Porque uma pessoa morreu que não foi culpa dele, mas acusaram ele de culpa. E foi uma das minhas grandes vitórias, no sentido de usar o conhecimento técnico para fazer justiça. Excelente. Agora vamos ver um detalhe muito importante na perícia, que é a posição final dos veículos. Essa posição final dos veículos, embora as pessoas não tenham essa habilidade de ter tanta atenção nessa posição final, mas ela é imprescindível para algumas questões, não é? Será que aí havia área de escape suficiente, não é, para receber veículos de grande porte em uma curva? Vamos ver como é o detalhe final aqui do acidente. Vamos ver aí a posição final dos veículos envolvidos. Então, nessa imagem, aparece, então, o talude, que é ali a parte gramada em verde, chama-se um talude. E ele é dimensionado com ângulos e distâncias especificamente no sentido do tema da nossa conversa: perdoar erros. Por quê? Porque na eventualidade de um veículo ter um problema qualquer, ele sai do leito da via, ele é retido no talude e dissipa a energia raspando no talude de forma a aumentar o problema, ou seja, evitar a colisão com outros. E entre o talude e o leito da rodovia, deveria existir a área de escape, ou seja, esta posição do veículo tombado devia ter um espaço a mais entre o leito transitável e o acostamento e o talude. E por que não existe a área de escape entre o talude e o acostamento? Porque isso envolve muito dinheiro. E o construtor da rodovia tinha que ter comprado área do lindeiro à rodovia, no sentido de aumentar a faixa de domínio, que é toda a área do espaço rural que é afetado pela existência da rodovia. Isso chama-se faixa de domínio. Como eles deveriam comprar, então, área do lindeiro para poder afastar esse talude, não fizeram. E tampouco o órgão público de fiscalização não fiscalizou como não exigiu. Então, a ausência desta área de escape foi o que levou ao caminhão, apesar do ato heróico do condutor, ele já estava fora da via,
quando bateu no talude e foi catapultado de volta para o leito da via. Aqui não aparece, mas, lamentavelmente, tem um veículo Siena branco parado, prensado ali. E o que aconteceu? Esse caminhão vermelho que aparece ali estava na contramão. Ele estava ultrapassando aquele branco ali. Quando esse condutor heróico já tinha se safado, vindo na direção do vermelho, ele ia dar de frente no vermelho, que estava na contramão. Ele não poderia estar ali. E quando ele, então, viu que ia colidir de frente, ele está tentando voltar, que dá para ver que ele está inclinado. E voltando na manobra de voltar para a pista, realizando a manobra de ultrapassagem no caminhão branco, ele prensou o Siena ali no meio dos dois. Isso. Só que a história ainda não acaba aí, porque a pessoa, no caso, é uma professora, lamentavelmente não uma professora, que estava ali no carro, ela foi atendida no hospital e foi dado alta. E morreu 10 dias depois. Que é outra coisa a se perguntar, mas como que uma pessoa que recebe alta morre 10 dias depois? E daí a gente entra naquilo que quem está no ramo conhece, né? Hemorragia interna não detectada. Né? Então, assim, as sequelas do acidente. Sim, e infelizmente aquela velha máxima, erro médico. Exatamente. Ou seja, a morte dela não está relacionada diretamente ao acidente. E essa é uma discussão que eu sempre tenho. Não, mas foi consequência do acidente. Claro, foi. Mas não necessariamente acabando com o evento morte. Porque do acidente ela poderia ter lesões, inclusive provocada por aquele caminhão vermelho, que não, em momento algum, alguém citou esse caminhão aí como participante, como nexo causal. Isso. No afã de sair do acidente, utilizando o lado contrário da via, ele expôs, Agora, tem um outro detalhe aí também. Quando a gente entra nesse detalhe da legalidade, da suficiência de tudo, a gente vê um detalhe que é a precisão e confiabilidade. Quando a gente está num sítio de acidente, no local de acidente, pressupõe-se que o local onde tem aí uma viatura, se vê a viatura, se pressupõe que o local está bem sinalizado, porque existem órgãos, não é? Instituições envolvidas nesse acidente fazendo a cobertura do acidente. E dessa feita, vimos aí mais um concorrente, não é? Que foi aí a falta de capacitação dos socorristas envolvidos nesse acidente. Sim. É um fato muito lamentável, porque foi uma sequência de erros. Inclusive, certamente esse talude que provocou essa morte e o acidente nesse espectro que se vê de danos materiais, esse talude certamente ainda está lá. Sem correção. Exatamente. Isso é que é muito lamentável. Muito lamentável e muito triste. No outro lado da via se percebe claramente o mesmo erro do talude. Exatamente. A ausência da área de escape. Exatamente. A área de escape que poderia muito bem salvar vidas. E os caminhoneiros, o atrito aí. Uma coisa que é muito comum, eu vejo muito aqui, são as caixas. Que eu vejo aqui onde eu estou, eu vivo no México, não é? Aqui na América do Norte, e o que a gente vê muito aqui nas rodovias, quando ela tem um declive acentuado, a maioria delas trazem as caixas de frenagem. Sim. Caixa de brita aí para qualquer eventualidade. Isso já é muito comum aqui nas grandes... E no Brasil tentaram implementar,
mas houve aí uma grande comoção, uma grande revolta, e isso não foi implantado no Brasil. E são coisas que salvam vidas, são ferramentas, não é, que a gente tem para minimizar os danos e os acidentes em geral. Deve haver umas 2, mais ou menos, ou 3 no Brasil, dessas áreas de escape aí. E que toda hora tem caminhão lá dentro. A todo momento tem caminhão lá. Muito bem. Engenheiro, foi um prazer, mais uma vez, estar com o senhor aqui no canal. Muito boa a explicação aí com relação ao que aconteceu nesse acidente. E a gente segue com esse episódio, a gente segue conversando depois em estradas, rodovias que não perdoam. Muito obrigado, engenheiro. Pois não, Lorival, mais uma vez, muito prazer em estar aí. Espero que essa informação tenha contribuído com alguma coisa aí.